Olá, amados, a paz do Senhor, tudo bem com os irmãos? Passamos um tempo sem postar vídeo, mas estamos de volta. Não vamos trazer nenhum comentário, mas passando para dizer aos irmãos que retornaremos a postar vídeos e amanhã, se Deus em Cristo permitir, nós falaremos um pouco sobre a questão da igreja, não é? Porque há essa briga constante, meus irmãos, que estamos vendo hoje, não é? Entre igrejas, entre pastores. Hoje, as ovelhas, hoje em algumas igrejas, em grandes convenções, as ovelhas são produtos, não é? Não são vistos como ovelha. São vistos como produtos, não é? Daquela empresa, né? Então, quando surge novas igrejas, não é? E que os irmãos são impulsionados a irem para estas igrejas, cooperarem, porque às vezes não suportam mais estar naquela convenção, né, por motivos óbvios que eles encontram. Então, não é, os líderes, ao invés de abençoar, não é, esses irmãos que estão indo para uma nova etapa da sua vida, né, cooperar em outra denominação, há uma luta, não é? Os irmãos falam que os irmãos são traidores de Cristo. Traidores de Cristo, meus irmãos, como pode? O traidor de Cristo, na verdade, é o diabo e os seus anjos, não é verdade? Sair de uma igreja, de uma convenção, para cooperar em um ministério, isso não se constitui em uma traição, não é? Então, eu acho que é porque esse líder, ou ele não tem o estatuto, não é, da sua igreja, não tem a Constituição Federal, não é, ou ele é desprovido de conhecimento, não é, porque tem pastor que é desprovido de conhecimento. É como aquele cavalo que tem aquele aparelho que só faz andar para frente, não é? Só sabe aquilo, não amplia, não é, o seu conhecimento na teologia, não é? Para dizer umas asneiras que nós às vezes temos ouvido. Temos aconselhado alguns irmãos dizendo que a igreja de Cristo, não é? Quando a gente estuda a cristologia, a sua doutrina, nós não estudamos a igreja como unitária. A igreja ela não é unitária, não é? A igreja ela é igualitária. Se a igreja fosse unitária, meus irmãos, não é? Jesus ele tinha dito que há só uma igreja, uma denominação, não é? E nós sabemos que Cristo, não é? Ele é a cabeça, não é? E nós somos, né, o corpo. A igreja é o corpo. E o corpo não é constituído de um só membro, né, meus irmãos? Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, 14 e 17. O corpo não é constituído, não é, de um só membro. É constituído de vários membros. E Jesus deu exemplo disso, né, no capítulo 25 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, não é? Quando fala sobre a parábola das 10 virgens, não é? Eu disse isso num dos nossos vídeos, não é? Que o número 10, ele não tem nenhum significado dogmático ou doutrinário. Se algum irmão disser que tem, ele é desprovido do conhecimento. Ele está falando heresia, não é? Ele está falando heresia, porque
A igreja, quando Jesus fala de 10 virgens, não é? Ele não está falando de 10 pretendentes. Ele não está falando de 10 igrejas, não é? Não, de forma nenhuma. Cristo, ele não dá, não é? O número 10, não é? No sentido bíblico e teológico, tem um sentido de inteireza, não é? Não um nome, um valor dogmático e doutrinário, em que são 10 denominações, de forma nenhuma. A Igreja de Cristo, ela é um organismo, não é verdade? Então, para esses desprovidos de conhecimento, né, quando a membresia sai para ir para outra denominação, ficam aborrecidos, né? Ficam amaldiçoando os irmãos, dizendo que os irmãos estão desviados de Cristo. Desviado não, irmão. Então você não entende nada da Bíblia, não entende nada de salvação, não entende nada de liberdade cristã. Nós não recebemos um espírito de escravidão, nós recebemos o espírito de liberdade. Então o que é que você entende de João 8,32? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí eu pergunto a você, esta expressão dita por Cristo foi a ímpios? Não. Foi a membros da comunidade judaica, a homens, né, que defendiam a lei, não é? Homens hipócritas que diziam, né, que as pessoas fizessem e eles não faziam. Quantas perseguições, né, Paulo ele passou ao longo da sua jornada da viagem missionária. E se você abrir a sua Bíblia no capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos, a gente vai ver Paulo chegando em Tessalônica, e quando foi lhe franqueada a oportunidade para trazer uma palavra, que Paulo falou sobre Cristo e a ressurreição, numa colônia judaica. Paulo ali pregou numa colônia judaica, não é? E que quando Paulo ele expôs a Cristo pela Escritura, não foi nem pelas Escrituras, no plural, foi pela Escritura, pelo Antigo Testamento, provando os irmãos que a obra que Cristo fez está de acordo com o Antigo Testamento, que Cristo aboliu, abrogou a lei que nos era contrária. Gálatas 3,19 está escrito o quê? Que a lei veio para quê? Por causa das nossas transgressões. Não veio para outra coisa. Então veja que quando Paulo anunciou que os irmãos creram, os irmãos saíram, não é, do judaísmo para abraçar o quê? Uma nova fé. Aí o que foi que houve? Houve uma perseguição. Os líderes fizeram o quê? Alugaram homens vadios dentre os tessalônicos para perseguir a quem? A Paulo e também a Barnabé e a todos aqueles que o acompanhavam. Então, estes pastores, estes líderes aí, que fazem tal coisa, são nada mais nada menos, irmãos, semelhante, não é, àqueles líderes do judaísmo que perseguiram Paulo, perseguiram Silas, perseguiram Timóteo, perseguiram Lucas, que os acompanhavam na viagem missionária. São pessoas perversas, que não têm, eu digo de todo o coração, que essas pessoas não têm a Cristo. Porque, irmãos, se um membro da minha igreja, Assembleia de Deus, Ministério Ebenezer, disser, olha, pastor Luciano, eu não vou mais fazer parte aqui, eu quero fazer parte agora em outra convenção. Vá, meu irmão, vá em paz, que Deus te abençoe. Eu impetro sobre a vida dele a bênção de Cristo. Por quê? Porque eu quero ver a prosperidade espiritual dele. Entendeu? Eu quero ver a prosperidade espiritual. Eu não vou amaldiçoar. Ele é ovelha. E como ovelha, ele tem a liberdade de escolher aonde quer ficar e aonde não quer ficar. Porque a Constituição lhe dá direito. A Constituição lhe dá direito. O Estatuto lhe dá direito, porque o Estatuto tem que ser de acordo com a Constituição. Porque o Estatuto não é maior do que a Constituição. Então, a gente vê muitos, né? Eu encontrei um amigo, irmãos, que foi para outra denominação, né? Para outro ministério. E os irmãos estão aborrecidos com esse irmão, não é? Dizendo que o irmão traiu a Cristo. Que irmão não traiu a Cristo. O irmão que foi, se sente bem lá, fique lá, meu irmão, coopere lá com o seu pastor, não é? Faça a obra, não é?
Não, você não traiu a Cristo de forma nenhuma. Você é a igreja e nunca deixará de ser igreja. Só deixará de ser igreja caso você se desvie do evangelho. Você deixa de ser igreja. Mas enquanto você confessa a Cristo como seu Senhor e Salvador, você é igreja. Tá certo, meu irmão? Então é isso. No próximo vídeo nós vamos falar um pouco, não é, sobre a igreja, não é? Porque não é, essa luta, essa guerra, não é? Graças a Deus, a nossa denominação, a gente não precisa disso. Cristo não nos chamou, não é, para estar em guerra, não. Cristo nos chamou para pregar. Até porque então, não é, o nosso pastor presidente ainda não nos autorizou, não é, a sair a campo, pregar o evangelho, como eu vejo aí muitas denominações, não é, os irmãos saindo para pregar a campo, ainda nesta pandemia. A nossa igreja, não é, pastor? Não, o pastor ainda cumpre a lei, é obediente à lei dada pelos homens, constituídos por Deus, não é? Então, o pastor não é, liberou ainda a escola bíblica dominical, ainda não liberou, não é, campanha evangelizadora, mas quando assim acontecer, iremos pregar o evangelho. É tão provável, irmãos, que a gente não vai atrás de ninguém. As pessoas vão atrás do Ministério Ebenezer, porque vê consistência bíblica, vê doutrina, não é? Vê na igreja doutrina, vê comunhão, não é? Vê oração, vê o partir do pão. É isso que faz uma igreja crescer, não é verdade? Hoje a gente, não é, tem muitas igrejas desprovidas disso, mas que Deus em Cristo abençoe. Só passei para dizer um oi aos irmãos, desejar aos irmãos a bênção, né, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Amém, amados? Eu quero desejar que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as divinas consolações do Espírito Santo, não é, esteja na sua vida, no seu lar, na sua família, desde agora e para todo sempre. Amém. Seja abençoado com a bênção dos apóstolos e até amanhã, em nome de Jesus. A paz do Senhor.